No slide 18, você vai ter aqui aí a sua citação, vocês já viram lá nas primeiras aulas, os tipos de reprodução sexuada, que é o que a gente chama de fase teleomórfica. E aí são vários tipos, dependendo dos grupos que tem dentro de ascomicota. Conjugação gametangial, contato gametangial, espermatização e somatogamia. Tem alguns grupos que às vezes produzem mais de um tipo de reprodução sexuada. Aí aqui tem os fases da reprodução sexuada são plasmogamia, cariogamia e meiose. Nos fungos superiores, aí você tem, como eu já falei antes, você tem a dicariofase. Nessa dicariofase é aonde você tem células da hifa que vêm com 2 núcleos, e esses núcleos eles só vão se unir quando o corpo de frutificação formou, e aí eles vão se arrumar, e nos considerados mais evoluídos, essas células férteis, elas vão migrar para o himênio, e é ali que vão formar os ascos com ascosporos. Então, essa célula dicariótica, ela vai crescendo junto com as hifas estéreis, e aí, depois que está tudo arrumadinho, aí ocorre a carogamia, e nesse caso aqui, é numa estrutura que é o pré-asco, que é chamado de célula mãe do asco. A meiose acontece dentro dessa célula, então você tem os núcleos diploides, que aí você tem a cariogamia, o núcleo fica diploide, e aí você vai ter a primeira divisão meiótica, que um núcleo vira 2, e depois a segunda divisão meiótica, que você tem 4 núcleos. Mas muitas espécies de ascomicota, eles têm dentro dos ascos, eles têm muito mais que 4. Aí é sempre múltiplos de 4. É 8, 16, 32, 64. Esses são chamados de ascos polispóricos. E aí você vê evidência. Uns que são mais simples, às vezes eles ficam, nem tem na meiose, outros ficam na primeira mitose e por aí vai. Um exemplo disso que está aqui, ó, o Talaromyces flavus, que se ele só produzir no slide 19, que se ele só produzir essa parte de cima do ciclo, que é a parte mais simples, que é a reprodução assexuada, ele é chamado de penicílio. Mas quando ele produz o ciclo completo, que ele produz os gametângios, que é o ascogônio e o anterídeo, eles se unem, e aí vai ter a formação do corpo de frutificação, que no caso aqui é um cleistotécio, que é um dos mais simples, e aí você vai ver saquinhos nesse caso aqui, em torno de 8 ascosporos. Eles não passam disso, não produz tanto. Mas o ciclo de reprodução sexuada aqui, ele só se apresenta quando as condições eles estão bem. No slide 20, aqui tem um outro exemplo também, ó, mostrando as células e elas se encontram. Então, nessa parte de baixo aqui, ó, no A, você vai ver que tem células que só tem um núcleo, mas tem células que tem 2 núcleos aqui. E aí, o que acontece? Eles precisam se unir. Então, eles vão se unindo aqui, eles vão produzindo, tem a plasmogamia, tá vendo um núcleo de um lado, um núcleo do outro, eles se unem. Aí, você tem aqui, ó, a fusão. Então, aqui você tem a célula na plasmogamia, onde você tem 2 núcleos, esses núcleos estão pareados, mas eles não se unem. Quando as estruturas reprodutivas estão prontas, aí você tem a cariogamia. Então, isso aqui é o espaço entre os 2 núcleos pareados e a cariogamia, é chamado de dicariofase. E aí você tem a cariogamia, onde você tem os núcleos, que aí é o zigoto, 2N, e aí começa o processo de divisão. Então, o que você vai ter aqui, ó? Aqui você tem o asco jovem, onde você já tem, tá vendo aqui, olha, o asco jovem, você já vai ver muito mais que os 4. Aqui já tem evidência de uma mitose. Então, se só tiver 4, parou na meiose. Se tiver mais de 4, 8, teve uma mitose aqui. Isso acontece em ascomicota. E aí, no caso aqui do eremascus, ele só vai produzir uma mitose. Então, esses núcleos eles vão se formar nos ascosporos, e aí depois eles vão ser liberados e o ciclo vai se completar. Esses organismos, eles também produzem reprodução assexuada. Aqui eu botei alguns exemplos para vocês verem. No caso das leveduras, que tem umas leveduras, que é aí mostrando do lado direito,
a levedura, que ela vai produzir brotos, aí chamam de gemulação ou gemação, e a produção de conídeos em conidióforos, e aqui está mostrando vários tipos deles do lado esquerdo. O exemplo que vocês viram lá do Talaromyces é esse aqui, que é o B, que é o penicílio. Então, essa estrutura em forma de pincel, quando a gente encontra só os conídeos, ele só pode ser chamado de penicílio. E os outros também, alguns já foram encontrados reprodução sexuada, mas ela só é produzida em certas condições. No slide 22, aí aqui, ó, a classificação, ela também é controversa, é possível que ela mude, algumas coisas já mudaram, isso é uma classificação antiga, onde você tem o filo, que é a Ascomicota, a classe Ascomicetes e subclasses. Cada uma subclasse dessa, ele tem alguma característica que diferencia. Se você pega alguns trabalhos, você vai ver que teve modificação, mas para vocês terem uma ideia só desse grupo, vamos deixar nessas subclasses que são as mais simples que tem aqui. Então, são 5 subclasses e cada uma delas tem uma característica. Então, a subclasse M. ascomicetide, que está no slide 23, os ascos são nus. Por que acontece isso? Porque esses fungos são parasitas de vegetais, então eles não precisam produzir um ascocarpo, porque eles já têm a estrutura das células das plantas onde eles podem se desenvolver. Então, o que eles vão produzir? Uma hifa, muito da simples mesmo, e aí o que ele vai produzir? Essas hifas, elas vão se unir e ele vai pular as etapas, ele já vai produzir o que é importante? Os ascos e os ascosporos. Um exemplo disso é a Taphrina deformans, e que ela vai produzindo deformação nas plantas. Além dela impedir a fotossíntese, ela também está liberando substâncias e que está prejudicando a planta. A outra classe no slide 24, é Lóculo ascomicetide. Então, aqui, os ascos são formados em ascocarpo. Aí, nesse grupo, você tem, dependendo do gênero, você tem 2 tipos de corpo de frutificação. O mais comum, que é o ascostroma, que a gente já viu na piedraia, e o peritécio, que ele é mais evoluído, que você vai ver em outros organismos, que também são, às vezes, parasitas de vegetal. Geralmente, eles são formados a partir de hifas, são as hifas ascógenas lá, que tem o masculino e o feminino. Então, aqui tem exemplo, no slide 25, tem exemplo do Lóculo ascomicetide, que é o caso do peritécio. Aí a esporórmia, ele tem peritécios que são relativamente grandes, e ele vai produzir, tem himênio, ele vai produzir ascos com ascosporos, e os ascos são bitunicados e são grandes. E esses ascos, às vezes, eles são unicelulares, e depois eles mesmo se dividem por dentro, e eles ficam multicelulares aqui. E aí você pode observar isso, eles são muito mais relacionados com planta. A outra subclasse é a Plectomycetide. Esses ascos, eles são formados em todo o ascocarpo, sem orientação. É um dos mais simples, que é o cleistotécio. Então, são ascos que são redondos, não têm abertura, eles são os mais simples do grupo. São formados a partir de hifas ascógenas, sem himênio, liberado por dissolução da parede. Os ascos são unicelulares e eles só tem uma parede. Então, são tipicamente unitunicados, evanescentes, eles são mais fáceis, porque quando tem 2 paredes é mais fácil, é mais difícil de romper, mas quando tem uma só, essa parede é mais fina, e aí quando o ascocarpo é rompido por uma razão ou por outra, esses ascos são expostos e aí eles vão se perdendo. No slide 27, está mostrando aqui, ó, um exemplo. O Eurócio é parecido com aquele que vocês viram lá de Talaromyces, e aqui o que você tem aqui, ó? É um Eurócio. Esse aqui é uma lâmina permanente, aonde você vê a estrutura redonda e os ascos com ascosporos formando, preenchendo praticamente todo o cleistotécio. E aí, como ele não tem plano de orientação, aonde tem hifas férteis, eles vão produzir os sacos com os ascos com os ascosporos. Isso aqui é uma lâmina permanente que ela tem, como ela está corada, é mais fácil de você observar.
No slide 28, aí você tem a outra subclasse, que é a Hymenascomycetidae. Então, os ascos são formados em ascocarpo, maioria peritécio, então são mais evoluídos, geralmente a partir de hifas ascógenas. Também formam alguns, são mais simples, formam cleistotécio, mas você encontra muito peritécio. Nesse caso aqui, você tem ascocarpos hipógenos, e é o caso das trufas, que são tuber, que aí você encontra uma bolinha e aí você vai ver ali que dentro tem ascos com ascosporos. E as trufas, elas são comestíveis. Então, ascosporos são unicelulares ou septados, dependendo. E o himênio basal na maturidade, mas você vai encontrar himênio em peritécio. Em cleistotécio você não encontra, não. No slide 29, aí que você vai ver aqui só mostrando estruturas de reprodução. Um exemplo é Chilaria e Anéctria, o ketome eu já mostrei antes. Então, essas estruturas, elas são macroscópicas. O que vocês estão enxergando aí, no caso da Chilaria e da Anéctria, é o estroma. São as hifas que protegem os esporos que estão dentro e, às vezes, até os copos de frutificação. Por exemplo, no caso da Chilaria, quando você faz um corte, você encontra dentro os peritécios que são pequenos. No caso da Anéctria, você corta e você vai encontrar as estruturas reprodutivas dentro. No slide 30, está mostrando aqui, ó, a Anéctria, ela tem, ó, na reprodução assexuada dela, que fica na fase de cima, ela vai formar uma estrutura de reprodução assexuada mais complexa, que é chamada de esporodóquio. Tem bastante conidióforo reunido junto, que vão formar os conídeos. Aí, se as condições forem boas, esse micélio, ele vai, que está no estroma, ele vai produzir peritécio. Então, depende, isso aqui vai acontecer se as condições ambientais ou no laboratório, elas estiverem boas, os nutrientes, ele não estiver competindo com alguém, então ele vai formar os peritécios, que são corpo de frutificação, de reprodução sexuada, e que são mais evoluídos que alguns outros. Aqui, ó, esses peritécios vão formar ascos. Tá vendo a quantidade de esporos que tem aqui dentro? E os esporos, depois, eles são unicelulares no início e depois aqui formam um septo e eles vão produzir os ascosporos maduros. Eles têm 2 células ali. Teoricamente, cada uma célula dessa, ela pode germinar e pode produzir uma outra colônia. Labobeniomycetidae, ela é uma classe que você tem que procurar realmente na natureza para você encontrar. Eles são chamados, dizem que são parasitas de artrópodes, mas tem gente que diz que não é bem, que ele não afeta seriamente o hospedeiro, limita a camada de quitina ou esqueleto. É como se ele usasse mecanismos para se prender na carapaça do inseto, mas umas pessoas dizem que ele está parasitando e outras dizem que ele está usando aquilo ali só. Um meio que de locomoção, né? Mas ele não está prejudicando. Então, como ele está nessas condições, o micélio verdadeiro ele é ausente, ele vai formar pouca coisa. Ele possui austório, então, no caso que ele possui austório para fixação e absorção, você já relaciona austório com parasitismo. Mas tem dúvida nessa história. Então, os ascos são formados em ascocarpo, por botamento, a parede fina deliquescente. Então, um exemplo disso é Labobenia. Do slide 32 em diante, isso aqui são slides, são lâminas que eu mostro no laboratório. Isso aqui é um exemplo de um peritécio da Chilaria. Então, quando você faz corte, você vê o estroma, essa parte azul aqui é o estroma, e imerso nesse estroma você vai encontrar os corpos de frutificação, que no caso aqui são peritécios, onde você tem a estrutura. Olha aqui, essa parte aqui que está rompida de cabeça para baixo é o ostíolo, e aqui embaixo tem tá de cabeça para baixo, tem o himênio, aí essa parte mais escura aqui são os ascos com os ascosporos. No slide 33, aí aqui vai ver uma evidência, esse aqui é um parasita de planta, e a estrutura reprodutiva é um cleistotécio. Então, você vê que os ascos com ascosporos, eles praticamente preenchem o cleistotécio todinho. Isso aqui é uma lâmina permanente também. Mas você vê aqui, ó, restos de fragmentos de corte da folha. E aí dentro você tem esses sacos que são relativamente grandes com os esporos que tem dentro.
o corte pegou esse cleistotécio aqui e o outro ainda está se formando. Então, você vê, eles podem ser escuros, mas quando você corta e colore, eles ficam bem, os esporos ficam bem evidentes. No slide 34 é uma outra evidência. Isso aqui é um aspergillus. Aqui está a cabeça aspergilar nessa parte de baixo do lado direito. E essa bola esverdeada aqui, que isso aqui foi produzido com azul de lactofenol. Esse é o cleistotécio, que se você romper aqui, você vai ver os ascos com os ascosporos. Então, esse aqui é um eurócio. Os dois últimos que tem aqui, ó, são estruturas, são os estromas de Schilleria, a ordem Schillerialis, que ela é bem grande. Aí que você tem essas estruturas aqui, algumas são em forma de espeto, outras têm outros formatos, uns são ramificados, outros não. E aí eles são decompositores de matéria orgânica. Aqui é um exemplo de Schilleria, e no slide 36 é outro exemplo de outro grupo que é próximo de Schillerialis. Então, essas estruturas aqui que são macroscópicas, elas são o estroma, e aí quando você leva para o laboratório, você faz corte desse estroma e você vai encontrar as estruturas reprodutivas aí dentro. Normalmente a gente encontra peritécio. Então, essa é a aula de vocês, é a aula de ascomicota. Eu vou depois postar para vocês algumas lâminas de ascomicota, para vocês fazerem os desenhos, mas depois quando eu juntar, eu explico, eu mando para vocês e eu explico direitinho.